bem-vindo a mais um Telecopress, o Telecopress número 4. Hoje a gente vai estar falando com o Casagrande, que está lançando o seu livro, né, escrito em parceria com Gilvan, falando do relacionamento dele com Sócrates, né, não só durante a democracia corintiana, como depois disso. Independente de qualquer coisa, a democracia corintiana, além de tudo aquilo que todo mundo já ouviu, que era bacana, que era isso, que era aquilo, era um timaço. O time de 82, eu diria que é o melhor time do Corinthians desde 1954 e continuou sendo o melhor time do Corinthians até 98, porque os grandes times, né, os times marcantes, que são os de 77 e de 90, eram bons times, era gente raçuda, obviamente que nós gostamos, tem um grande valor, mas o time de 82 era muito, muito técnico, e Sócrates e Casagrande formaram uma dupla fantástica. Então, sem mais delongas, vamos ouvir um pouco dessa conversa com Casagrande. Casagrande, como que você vê esse ódio das outras torcidas e dirigentes ao Corinthians, né? Antes não era assim. E agora a gente tem acusação de arbitragem, favorecimento da Globo, da CBF, dos Illuminati. E como que você vê isso aí? Eu não acho normal pela concorrência. Os tempos mudaram, né? Na época na década de 80 que eu jogava, tinha uma rivalidade muito grande, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Tinha português também, mas ninguém se preocupava em falar de favorecimento de juiz ou de preferência de televisão. Hoje em dia a concorrência é grande, o Corinthians chama muita atenção, né? O Corinthians é um produto que para a televisão é mais interessante que os outros, como é o Flamengo também. O Corinthians é um time que vem ganhando campeonatos, né, importantes seguidos, e aí causa sempre uma certa inveja dos outros, é normal. Deve ter acontecido isso na década de 60, de Pelé também, né? Os outros deviam reclamar, parece que o Pelé pode fazer o que quiser que não tem fala. É uma reclamação pelo peso do time que o time tem hoje. Qual dos atacantes atuais mais parece o Casagrande? Atuais? Atuais. Não tem, porque não tem centroavante no futebol, né? Não tem centroavante no futebol. O futebol está começando a tentar voltar com esse centroavante, mas não tem mais, né? Então não tem jogador parecido com o Casagrande, parecido com o Viola, ou parecido com o Palhinha. Não tem, né? Não tem, porque não tem centroavante, né? Na década de 80 tinha Nunes, que a gente era muito parecido, Roberto Dinamite, tinha o Leivinha na década de 70, fisicamente parecidos. Hoje em dia não tem centroavante, então é dois atacantes. Se eu vou falar um atacante hoje que poderia parecer comigo no mundo assim, como talvez Benzema como jogador, como posição, mas não fisicamente, né? Mais de estilo. Qual que era seu ídolo antes de começar a jogar no Corinthians? Meu ídolo, o Rivelino, sempre. O Rivelino sempre foi meu ídolo. Eu sempre fui corintiano. Nasci de família corintiana. O primeiro jogo de futebol que eu assisti na minha vida foi Corinthians e Ponte Preta aqui no Parque São Jorge. Foi o primeiro jogo depois da Copa de 70. Era a volta do Rivelino do Adro, que meu pai me trouxe para ver o Rivelino do Adro. É o meu ídolo de infância, primeiro ídolo do futebol foi o Rivelino. E algum jogador hoje tem a consciência política que você, o Sócrates, tinha? Não, nenhum. Não sei se tem. Não sei se tem, porque eles não falam nada. O jogador de futebol hoje é muito omisso, né? Então a gente não sabe o que eles pensam. A gente não sabe qual é o nível cultural deles, qual é a preocupação que eles têm com a sociedade, qual é a preocupação que eles têm com a política, qual é o conhecimento que eles têm com cultura. Eles não sabem, eles não falam. Então não dá para eu te responder essa pergunta, eu não tenho noção do que eles pensam, né? Como ninguém tem noção do que eles pensam. E o que você acha dessas forças de protesto que têm aparecido nos jogos, né? Protestos contra a TV, CBF, política. Eu acho assim, contra a CBF é justo, porque está tendo corrupção. O ex-presidente está preso nos Estados Unidos, que é o Marinho. O presidente atual não pode sair do país porque é suspeito de corrupção. Então, as faixas reivindicando honestidade no futebol são válidas. Agora, as faixas reclamando de TVs, caso a Globo, que é o alvo maior, eu acho que não tem muito
muita noção, muito nexo. Porque a TV Globo é a que paga o futebol brasileiro, ela tem muitos jogos de todos os clubes. É claro que tem alguns que têm preferência, o Corinthians e São Paulo têm preferência, o Flamengo no Rio tem preferência, para transmitir, porque dá mais ibope, né? Com o direito que a TV compra o evento, né? Eu acho que faixas contra as televisões que transmitem o futebol, eu não acho que faz sentido. Se você ou o Sócrates tivessem ficado mais tempo no Corinthians, o título brasileiro tinha vindo antes? Era o plano. O nosso projeto era esse. Nós passamos muito perto em 84, que foi o ano que começou o projeto Tóquio. Você lembra do projeto Tóquio? Era um projeto Tóquio que era preparar o time para ganhar o brasileiro, para ganhar a Libertadores e ir para Tóquio jogar a final do Mundial. Nós fomos em janeiro de 84 para o Japão, para já ficar familiarizado com o Japão e para os japoneses conhecer o Corinthians, pensando no título, né? Porque a gente tinha um time para ganhar em 84 e acabamos não ganhando. Mas se a democracia corintiana desse continuidade, se eu continuasse, o Sócrates continuasse, o Adilson como diretor, a base do time continuasse, possivelmente era muito provável que entre 85 e 86 o Corinthians ganhasse o título brasileiro. E por que no futebol não surge uma nova geração de dirigentes, né? A gente tem dirigentes que estão aí há muitos anos. Eu acho que a renovação vem... O futebol ficou muito preso por muitos anos com donos, né? Teve donos no futebol brasileiro, como dizer, João Avelange, Ricardo Teixeira, Pará, Marco Paulo Deonero, Marinho, né? São pessoas que comandaram o futebol paulista por muitos anos, né? Coronéis do futebol. E esses coronéis estão acabando hoje. Agora tem espaço para surgir gente honesta, gente nova, pensando em melhorar o futebol. Eu acho que agora é que vai ter possibilidade de surgir pessoas novas. Antes eles não deixavam surgir. Eles queriam ficar no lugar. Então, surgiu alguém importante. O Adilson mesmo. O Adilson foi um diretor diferente, um dirigente diferente do futebol, surgiu com ideias novas, a democracia corintiana que deu resultado, um time maravilhoso que foi bicampeão e não conseguiu andar para frente, né? Que entrou o Páscoa. Entrou o Páscoa, exatamente, quebrou tudo. Quais jogadores do Corinthians 2015 e 2016 teriam lugar no de 82? Agora, esse de hoje? 2015 e 2016. Vamos dar uma lambuja. Eu não vou falar titular ou reserva, mas que faria parte do grupo mesmo. O Emerson caía com uma luva no nosso time de 82, 83. Se o Emerson fosse da nossa cidade, com certeza ele faria parte do time de 82, o Emerson. Eu acho que Renato Augusto seria um ótimo reserva do Zenon e do Sócrates. Não dá nem pra competir, né? Zenon e Sócrates era maravilhoso, né? O Sócrates e o Zenon. Se um dia que o Zenon não tá machucado, o Sócrates estivesse machucado, o Renato Augusto poderia jogar no time perfeitamente. Apesar de ter ficado muito feliz com sua volta em 94, inclusive eu estava naquele famoso jogo que a torcida gritou seu nome, parece que você veio buscando aquele ambiente, aquele time de 82, e aquilo te derrubou um pouco, né? Porque sua carreira acabou praticamente depois saiu do Corinthians. Eu ia parar mesmo, tava parando, era o meu último, eu não pensava que seria meu último ano em 94, eu achava que eu jogaria mais uns 2, 3 anos, mas exatamente isso aí aconteceu comigo mesmo. Eu vim pensando, muito saudosista pro Corinthians, né? De tempos passados. E o Corinthians mudou, óbvio, já era diferente, eram outras pessoas, poucas pessoas da minha época, e aquilo criou uma certa frustração. Não frustração, ninguém é culpado pela frustração, foi uma frustração emocional, sabe? De você chegar e não ver as mesmas pessoas. Seria impossível ver as mesmas pessoas, mas eu não pensei, eu achava que era possível, era uma coisa da cabeça, do saudosismo mesmo. Para nós também. O que o Corinthians representou e representa simbolicamente na sua existência, na sua vida? Eu nasci em 63. Quando eu comecei a falar ou ter noção de qualquer coisa, eu virei corintiano. Minha família é corintiana, meu pai é corintiano, fanático. O Corinthians nunca perdeu na vida, sempre foi juiz robô.
Nunca o Corinthians perdeu. Eu lembro da final de 74, ele ouvindo o radinho, acabou o jogo, ele jogou o radinho no chão. Então eu venho de família corintiana, todo mundo é minha família corintiana. Então, de garoto, o meu sonho era ir num estádio de futebol, eu vim ver o Rivelino, depois querer jogar futebol, eu vim pro Dente de Leite do Corinthians, e depois quando eu me estabilizei na categoria amador do Corinthians, meu sonho principal não era a seleção brasileira, meu sonho principal era ser titular do time do Corinthians. Então o Corinthians tem um peso muito grande na minha vida emocional, minha vida esportiva, né? Foi aqui que pelo Corinthians tudo começou na minha vida esportiva. O esporte para mim começou com a imagem do Corinthians. Eu vejo o Sócrates como jogador que começou muitas coisas e terminou poucas. Enquanto você parece ser bem persistente. Você acha que o estilo do jogador em campo reflete a vida do jogador fora de campo? O agressivo joga agressivamente, o tranquilo joga tranquilamente? Nem sempre, mas é uma noção da sua personalidade, né? Você em campo, você fica focado e fica determinado para jogar, você se foca naquilo, aflora todo tipo de reações que você tem naturalmente. Uma agressividade a mais, uma persistência a mais, uma dedicação a mais. Então eu tinha todas essas características quando eu jogava. Podia ser que o jogo que a gente perdesse, podia ser que eu jogasse mal, mas eu nunca ninguém reclamou de falta de dedicação, falta de persistência, de agressividade para ganhar o jogo. Isso nunca ninguém reclamou. E eu sou muito assim na vida também. É lógico que a agressividade, quando eu falo, é uma agressividade positiva. Aquela de você querer realizar e bater o pé e ir atrás de uma realização de um sonho. Eu sou dessa maneira. O Magrão era diferente. O Magrão ele não se focava numa coisa só. Ele tentava fazer várias coisas ao mesmo tempo e acabava não realizando nenhuma delas. Até porque ele não se focava. Ele nunca foi muito focado, né? Ele era genial, era diferente. A genialidade dele resolvia todos os problemas de falta de foco, de falta de persistência, falta de interesse. E eu não, eu tinha que realizar, eu tinha que me dedicar para realizar. E eu acho que na vida pessoal também foi muito isso. Só que a genialidade dele era dentro do campo, né? Dentro do campo ele resolvia. A genialidade fora do campo, ele é outro tipo de genialidade. Ele não poderia resolver com a genialidade a vida dele. Ele tinha que ter persistência, ele tinha que ter dedicação, ele tinha que ter foco para as coisas acontecerem. E isso faltava na personalidade dele. Você acha que se pode fazer um paralelo entre o Sócrates e o Maradona, como jogadores que poderiam ter chegado ainda mais longe de seus vícios que os derrubaram? Nesse sentido, sim. Eu acho até que o Sócrates foi mais longe que o Maradona profissionalmente, não com resultados, teve uma vida mais longa como jogador. Os problemas de dependência química do Maradona começaram muito antes e o tipo de droga que o Maradona usava, ela é muito mais agressiva, ela destrói mais rapidamente. O álcool é progressivo, né? Tanto que o Magrão veio morrer em 2011, mas ele sempre bebeu, então ele conseguiu por muitos anos fazer as coisas e beber, jogar futebol e beber. Isso deu condições para ele ser mais longe a vida dele. O Maradona não dava para ele usar cocaína e jogar, teve que bloquear. Então eu acho que o Magrão, por mais tempo, foi jogador. Mas o Maradona foi mais genial em curto tempo, né? O Maradona teve 4, 5 anos de Pelé, né? Coisas absurdas. É isso aí então, amigos. Fica um pouco mais de Sócrates e Casagrande e a gente se vê no Telecopress número 5. Um abraço. Sócrates autorizado, grande expectativa do Morumbi, penalidade máxima por cima do Corinthians, bater, autoriza o árbitro, Sócrates vai partir para fazer a cobrança, 1-1 é o placar, correu o Sócrates, foi para a bola de Mancinho, bateu, é gol! Gol do Corinthians! Do doutor. Sócrates
bateu com muita categoria ao meia altura no canto esquerdo de João Marcos, que saltou e não pegou nada. Bola no fundo do gol do Palmeiras. Na marca de 23 minutos, etapa final de jogo, desempata o Corinthians no estádio do Morumbi. Sócrates, camisa 8. Corinthians 2, Palmeiras 1. O detalhe do gol, você, Vanderlei. Imediatamente a distância Zenon para fazer a cobrança de escanteio autorizado. Correu, bateu na entrada de grande área para Sócrates, de cabeça ajeita jogo para o Alfinete por dentro. Vem Paulinho, Alfinete amorteceu para Paulinho e partiu. Paulinho defendeu, o Alfinete chegou livre, a defesa do Palmeiras saiu mal. Alfinete rolou, Casagrande bateu, é gol! Gol! Paulinho lançou por trás da zaga para o Alfinete, que penetrou. A defesa do Palmeiras saiu e parou. Alfinete foi para a linha de fundo. A defesa do Palmeiras não foi para o lance, parando. Alfinete tinha totais condições. Ele rolou para trás. A bola chegou pedindo: me chuta. Casagrande conferiu, enchendo o pé para o fundo do gol do Palmeiras. Na marca de 37 minutos, etapa final do jogo. Casagrande, camisa 9. Corinthians 3, Palmeiras 1. Tá lá, João Marcos. Pega, que é a sua. Ter tido a oportunidade de viver boa parte e o mais importante período da minha vida dentro do Corinthians foi algo extraordinário para a minha formação. Estive no Corinthians entre 79 e 84. O Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians é uma religião, é uma grande nação, mas muito mais que isso, o Corinthians é uma voz, o Corinthians é uma força, é uma forma de expressão que a sua população tem. Num país em que os mais fracos, social, política e economicamente, não têm voz nunca, nesse caso tem. Quer dizer, através do Corinthians eles conseguem se manifestar. Quer dizer, a torcida corintiana utiliza o seu clube, o seu time, a sua expressão física como forma de contestação de tudo aquilo que não lhe é dado de direito.